Pastor, a minha mulher foi no Projeto Rocha alguns anos atrás. Projeto Rocha, o que pensa isso, né? Mais uma vibe aí. É, da Rocha. Da Igreja Batista da Floresta. É lá em Belo Horizonte. E voltou com histórias loucas, de ato profético, unção com chofar, pastor que cura com talit. O que é talit? Talit? De judeu também. Talit. Só dança no espírito. Hoje ela compreende que essas doideiras não são de Deus, sabe? Porque eu falo de você para ela, que o Senhor ensina, embora ela não goste de você. Risos. Ela te acha muito doido. Mas ela reconhece que o que você fala como sendo certo. É legal isso. Eu não gosto dele não, mas ele tá falando certo. Tudo certo. Tá tudo bem. Eu não gosto dele. Não gosto do cabelo dele, da cara dele, da liberdade dele. Só que estamos contaminados. Sabemos o que é certo, mas não temos forças. É só desânimo, porque nossos heróis são falsos. Essa frase é muito importante, cara. Nossos heróis é uma igreja de heróis. Igreja Batista da Floresta. Conheço bem. Nossos heróis são falsos. Desde o tempo que o reverendo Antônio Elias ia pregar lá, quando o pastor Glaico se converteu, que foi não o fundador da propriedade, a propriedade é da Igreja Batista. Uma propriedade antiga, bonita propriedade, antiga, muito mais velha do que a família do pastor Glaico. E quando ele se converteu e ele vinha lá do espiritismo, com invocações de espíritos, e um dia disse que uma espécie de Lúcifer se manifestou a ele, é uma história forte, que o reverendo Antônio Elias me contava. Nesse tempo, foi um momento de muita sinceridade do que aconteceu lá. Logo depois ele ficou hiperpentecostalizado e foi surtando. E não surtou sozinho. Ciro, filho dele, e outros foram ficando extremados. Na mesma toada. Há muitos anos. Eu chegava lá, deixa eu te dizer, há 35 anos atrás. E o exagero já era um negócio que eu não sabia onde enfiar de exagero naquela Igreja Batista da Floresta. Mais de 35 anos. Meu amigo Jorge Foster se lembra muito bem, e outros amigos lá. Então, isso foi passando de pai para filho, criou uma cultura de exagero. Eles acabaram ficando donos da propriedade, ganharam na justiça a propriedade contra a Igreja Batista e se apropriaram da propriedade. Estão lá até hoje e aquela Igreja Batista virou um laboratório de maluquices de todos os tipos. Então já vi de tudo. Já fui convidado, por exemplo, há uns 25 anos atrás, para ir num lugar lá embaixo. Pelo menos eles diziam lá embaixo, onde eu não sei, que eu não quis ir. Um lugar lá embaixo onde eles expulsavam demônios, botavam lá uns caras meio presos e ficavam brincando com os possessos lá, né? É o demoniódromo. O demoniódromo, a apoteose do demoniódromo, que devia ficar em algum porão, não é? Porque a apoteose de demônio tem que ser no porão. É o demonês da Sapucaí. Do demonês da Sapucaí. Então era assim, ficavam mandando os endemoniados, os demônios sentirem calor de fogo. Aí o demônio, tá queimando, queima, ai. Era o lugar do DOPS da igreja. Era o DOPS. Era o lugar da tortura. Sim. Onde a comissão da verdade dos homens milico trabalhavam. Cara. Para extrair. Tu és ou não és? Sou demônio! Então queima mais. Aí era o doicode lá. Doicode. Desse tipo de doicode, a qualquer outro eu já ouvi histórias as mais variadas e pessoas que disseram aconteceu comigo, né? Lá dentro. De modo que é um laboratório de muita maluquice, pelo visto não deixou de ser. Tá aí, ó, produzindo. Continua. Não concorre mais com a Lagoinha. Lagoinha. Teve um tempo que a Igreja da perto Floresta... Lá, a Floresta é perto da Lagoinha. A Floresta já foi a Lagoinha da década de 80. A Lagoinha foi a Lagoinha de si mesma na década de 60. Ela foi o Tchan de Belo Horizonte. Aí depois ela foi, o Rego Nascimento saiu e tal, Márcio pegou, ela deu uma
barrigada, virou uma igreja renovada, a Batista renovada, e a Floresta era o lugar Aí virou das ocorrências. Depois a Floresta foi praticando loucuras cada vez mais judaicas e excentricidades, e a Lagoinha foi ficando cada vez menos Batista renovada e cada vez mais assim uma espécie de igreja pentecostal pop. Sim, pop. Pentecostal pop. Aí eles deram uma repaginada e voltaram lá em BH. E a Batista da Floresta continuou muito medieval para o gosto da nova onda. Não é? Então é isso que acontece. Nada demais, não tem nenhum Espírito Santo operando. Nada. Só modismo de maluquice de crente. E o Espírito Santo continua aí desatualizado. O Espírito Santo continua aí. Meu Deus, quando esse pessoal parar, eu ajo, né? Aí ele fala assim: porque nossos heróis são falsos e as almas gritam lá fora, nosso coração endureceu. Nos ajude, Caio. Meu irmão, não fique preocupado com restaurar isso pela performance ou pelo comportamento. Deixa a palavra engravidar você, que toda gravidez produz. Produz. Se a gente deixar o ciclo dela ocorrer, é o que acontece de vivo, acontece pela gravidez. Não é? Então o que a gente precisa é de genuína gravidez espiritual. Tem muita barriga de vento entre nós. Muita barriga de vento. A pessoa vai ficando psicologicamente grávida. Aí acha que está grávida de Cristo, mas está grávida de outras coisas. Grávida psicologicamente falando mesmo. Grávida de crenças, grávida de ufanias, grávida de histerias, grávidas de muitas emoções conturbadas, de muitos medos processados como devoção. Mas não vai produzir a vida do Evangelho. Por isso o que produz é sempre resultado que contradiz aquilo que a pessoa originalmente diz que crê. Mas quando é Evangelho que nos engravida, quando a gente fica, como Paulo diz aos Gálatas, grávido de Cristo, quando Cristo está sendo formado em nós, e a formação é de Jesus. Não é o sêmen da igreja, não é o sêmen de uma doutrina, não é o sêmen de um comportamento, mas é a semente do Evangelho eterno de Cristo que nos foi implantada, com o entendimento do Evangelho. Então, esse crescimento, de dentro para fora, como o reino cresce, produz um fruto concreto do lado de fora, na vida da gente, de modo natural. Vai produzindo o fruto interior, e o fruto interior se transforma no fruto prático, concreto, impossível de não brotar, como carinho humano que produz o compartilhar do Evangelho, solidariedade humana que produz o compartilhar do Evangelho como pregação e como socorro, como ajuda, como gesto compassivo. Vai produzindo os seus frutos de misericórdia, de perdão, que não são habitantes da subjetividade. Eles nascem na subjetividade e se expressam nas relações objetivas da nossa existência. De modo que ninguém tem que se preocupar. Quando é o amor de Deus que nos engravidou, o fruto do Espírito brota naturalmente. E a gente não tem que programar, a gente só tem que se entregar. Por isso a coisa toda tem a ver com descanso. Eu quero que o Judá recupere ali aquela imagem inicial do dia, uma das imagens daqueles meninos na praia, na areia, fazendo aquele esforço. Quanto mais esforço, mais se atola. Só para eu concluir dizendo isso a você, meu amigo, olha essas imagens e veja, o esforço da religião é esse, é o homem querendo se justificar, o homem se santificando, o homem com seus comportamentalismos, é o nosso esforço, é a nossa corrida que não nos tira do lugar, é a nossa paralisia nervosa, produzida pelo medo, que se serve do legalismo ou de qualquer outra forma de mecanismo de justiça própria, que faça o cara pensar que ele está ajudando Deus a melhorá-lo. Então, enquanto a gente faz assim, e enquanto a ênfase é essa, como eu tenho sempre dito,
quanto mais esforço de fazer isso no peito e na raça, mais a gente afunda. Quanto mais descanso, mais a gente anda livre. O Evangelho é assim. Se você fizer o esforço do desespero, da justiça própria e da autojustificação, você se atola. Mas se você souber que pela graça você é salvo, mediante a fé, que isso não vem de nós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, você passa sereno por esse chão e não afunda. Mesmo nesse lugar com tendência a afundar, ele só afundará se você quiser afirmar você. Mas se você não quiser se fincar, e você estiver já ancorado em Jesus, que não é um chão movediço, mas é a rocha da esperança, aí você passa por qualquer tempo, descansado e em paz. E a graça vai te proteger se você andar descansado. É a música que se faria com esse entendimento do Evangelho. A graça vai te proteger enquanto você andar descansado. É isso aí. Titãs da graça. Andando no descanso, a graça vai te proteger. VNV TV, o canal é você.